Vamos lá. Então, hoje, dia 20 de agosto, vamos agora encaminhar para a parte final do nosso seminário. Nem há mais razão para pressa, porque já falta tão pouca coisa. Então, como a gente já andou devagar durante 4 anos, porque agora, este ano é o quarto ano deste seminário. Daria um curso inteiro de uma faculdade. Não é? É verdade que ele é mensal, é diferente de uma coisa que é semanal ou diária, né? Mas, afinal de contas, são 4 anos. E nós vamos encaminhar para a parte final, e eu, como costumo fazer, ainda mais que faz muito tempo, porque a última vez que nós estivemos aqui foi em maio, se não me engano, 18 de maio. Porque aí aconteceu o seguinte, em junho, nesse dia, nessa quarta-feira, eu lancei aquele meu livro Psicanálise e Direito Atravessados pela Literatura. Eu lancei aí na sede da escola e acabou ficando um clima. A Lana, minha filha, estava aí, a Beth também estava aí. Acabou ficando a coisa mais para festa do que para qualquer outra coisa, de modo que não houve. Aí veio julho, que foi a época que estava de férias, né? O recesso da escola. E agora, em agosto, com mais 2 ou 3 vezes, a gente conclui, porque nós já estamos nos encaminhando para o fim. Eu, como costumo fazer, revi. Hoje mesmo de manhã eu tive uma folga e começar 1 hora. Quer dizer, eu estou acostumado, aulas, eu estou acostumado a dar de 2 horas na universidade, no tempo antes de eu me aposentar. As aulas eram todas de 2 horas, às vezes até de 3. Então, 1 hora passou a ser um tempo relativamente curto, não é? Para mim. E aí eu assisti a última, inclusive para rememorar, né, para trazer de novo a lembrança até onde a gente foi, e eu vou pegar justamente de onde nós paramos e avançar o máximo possível para ver se a gente consegue dar conta. Se não der conta hoje, vai dar na próxima, do item E, que é o penúltimo item do capítulo 7º. E o item F é o mais curto de todos, isso em 1 ou 2 vezes a gente dá conta dele. Então, eu tinha parado justamente nessa parte. Bom, Freud tinha falado, ele é processo primário e processo secundário, né? Então, ele deu a característica do processo primário. O processo primário, digamos assim, é a lógica própria dos processos inconscientes, não é? Eu até costumo dizer, é a gramática do inconsciente, essa gramática que ele chama processo primário. E o processo secundário é a lógica do nosso pensamento desperto, uma lógica mais cartesiana, mais de fundo aristotélico, que não admite a contradição, etc., né? É, que afirma o princípio da identidade, coisa que a lógica do processo primário vai bagunçar, na verdade, com tudo isso. Então, nós tínhamos dado as características gerais, sempre acompanhando o texto de Freud, do processo primário e do processo secundário. E eu tinha parado justamente no momento em que Freud, isso vai estar nessa edição da Imago, aí a partir da página 544, 545, para quem estiver acompanhando por aí. Nós paramos quando ele diz que que tanto o processo primário quanto o processo secundário, eles buscam uma identidade. E nós sabemos, inclusive, que identidade não é um termo
psicanalítico, não é um conceito da psicanálise. A psicanálise trabalha mais com o conceito de identificação do que propriamente com o conceito de identidade. Mas aqui Freud fala de identidade mesmo. E ele diz que o processo primário busca uma identidade de percepção. E o processo secundário busca uma identidade de pensamento. Isso, para quem vem acompanhando, quem se lembra do item B, que foi sobre a regressão, vai se lembrar de que a regressão é a transformação de um pensamento numa imagem. Essa é a regressão de que Freud fala lá como uma das características essenciais. Ele até diz que é a mais notável de todas as características dos sonhos, que é justamente a regressão, que é algo que seria pensado é imagado. Eu prefiro usar esse termo, que eu nem sei também se consta dos dicionários, vou até procurar quando terminar aqui. Porque imaginado não significa nada aqui para nós. Porque imaginado é você começar a devanear, a imaginar, mas não é isso. É imagado, é o que aparece como imagem. O que viria como pensamento vem como imagem. Por exemplo, eu estou aqui no nono andar, eu estou vendo aqui tem um rio que passa logo aqui em frente, a minha janela, o centro histórico de São Luís está para o lado de lá, e eu estou vendo que vai passando um barco à vela ali. Eu estou vendo. Mas agora que eu já não estou mais vendo, até fecho os olhos, eu posso imaginar esse barco. Mas aí eu estou imaginando, eu estou pensando. Uhum. É diferente de ver, não é? Quer dizer, o processo primário ele busca uma identidade perceptiva. É daí que o sujeito vê, não é? Na cena onírica, o sujeito vê, ele vê o sonho. Eu até teve uma vez que eu mencionei uma passagem que o Trajano Vieira, falando em relação aos gregos, ele diz: um grego jamais diz eu tive um sonho. Lembram disso? Ele diz: um grego jamais diz eu tive um sonho. Um grego diz eu vi um sonho. Olha que coisa interessante, não é? Porque quando eu digo eu tive um sonho, de alguma forma eu coloco como se fosse uma origem interna do sonho. Quando eu digo eu vi, é como se o sonho estivesse lá, não é? Eu até citei também uma passagem que está na Ilíada, em que, em que Zeus diz assim para um sonho: vai, sonho mentiroso, e diz para Agamenon estas coisas que eu vou te dizer agora. O sonho ouviu e foi. É assim que Homero descreve. O sonho ouviu e foi. E lá disse para Agamenon as coisas que Zeus tinha incumbido esse sonho de dizer. O sonho aparece como uma personificação, como se fosse uma pessoa, digamos assim. Né? Então, é... Agostinho, oi, oi, só uma oi, coisa Adriana. sobre o imagado que você falou, eu achei aqui, que não é uma palavra formal, né, da língua portuguesa, mas que pode ser entendida como uma referência ao campo do imaginário, ao conjunto das imagens e representações mentais. Aí fala também de Kant, né? O filósofo Immanuel Kant analisou o poder de ampliação do pensamento imagado, onde a representação da imaginação pode ir além do conceito que a define. Hum. Portanto, ao deparar-se com o imagado, pode-se entender que se trata de algo relacionado à imaginação, ao campo do imaginário ou às representações mentais. Isso, mas só que é uma imagem que você vê, vê mesmo. Daí que eu É, fiz essa distinção entre o imaginar, que eu estou imaginando aqui coisas que eu não estou vendo, e o sim. imagado, que é o próprio do sonho.
que aí você tem a É, imagem mesmo, isso. É como que se você ela... estivesse vendo um filminho, né? Você vê um Isso, filminho ali. é. O Porque desconexo, mas o processo primário, a identidade que ele busca é de percepção. É daí que o bebê alucina, não é? O primeiro desejo é um desejo alucinatório. Ele alucina não visualmente, mas, vamos dizer assim, gustativamente, se é que essa palavra, por sua vez, existe. Ele tem uma vivência de satisfação e, quando aquela necessidade reaparece, ele alucina que está mamando. Só que isso é ineficaz porque não supre a necessidade e o princípio de realidade vai entrar meio para, digamos, separar o sujeito das suas alucinações. É uma das funções, não é, do princípio de realidade. Mas o que ele disse foi: o processo primário busca uma identidade perceptiva, que pode ser visual, pode ser auditiva, você ouve vozes, por exemplo, inclusive no sonho, não é? Há sonhos falados, mas é uma identidade na percepção, pelos sentidos, que entra pelos cinco sentidos, não é? Entra pelos cinco buracos da minha cabeça, como diz Caetano Veloso, lá numa de suas músicas, não é? Então, a identidade do processo primário é uma identidade do sistema perceptivo, sensorial. Já a identidade de pensamento é uma outra coisa, né? Eu até citei da vez passada, e lembro disso porque eu acabei de ver hoje de manhã, de rever a última aula, eu disse assim: quando eu digo que raiz quadrada de 25 é igual a 5, eu estou falando de uma igualdade, mas não estou falando de uma identidade. Porque eu não posso dizer que raiz quadrada de 25 é idêntico a 5. Não, não é. Ela é igual a 5, mas idêntico a 5, só o próprio 5 que pode ser idêntico a si mesmo. Não é? Se é que é possível algo ser idêntico a si mesmo. Mas isso nos leva para questões filosóficas e também psicanalíticas que vão longe, porque, afinal de contas, que si mesmo é esse? Qual é o mesmo desse si que eu chamo de si mesmo? Quando eu digo assim, eu me refiro a mim mesmo. Qual é o eu desse mim que eu chamo de mim mesmo, não é? Então, há uma diferença entre a identidade e a igualdade. A igualdade tem sempre uma diferença. Ninguém diz, por exemplo, que 8 é igual a 8. O máximo que eu posso dizer é que 8 é idêntico a si mesmo. Mas 8 é igual a 8 é um truísmo, é uma coisa, um negócio praticamente sem sentido. Mas eu posso dizer 8 é igual a 12 vezes 4. Aí sim, eu estou falando de uma igualdade. Pois bem, não se trata aqui de igualdade, trata-se de identidade. O processo primário requer uma identidade sensorial, perceptiva, e o processo secundário requer uma identidade de pensamento. Muito bem. Só que a identidade de pensamento, como diz Freud, só é possível haver uma identidade de pensamento se houver uma inibição do princípio do prazer. Olha que sacada genial, não é? Por quê? Porque o princípio do prazer, nós sabemos que Freud trabalha com aquela imagem do aparelho reflexo, que ele figura no esquema do Pente, em que há um estímulo aqui e uma descarga ali. Há uma extremidade receptora, sensorial, perceptiva, é aí que está a percepção, e uma outra extremidade motora.
que o sujeito, por exemplo, dá uma espécie de resposta ou de descarga a essa percepção. Então, na verdade, o, o processo primário busca uma identidade perceptiva, tanto que quando o sujeito sonha ou alucina, ele vê mesmo, ou ele escuta. Já quando eu estou pensando, eu posso pensar nas mais diversas abstrações que nunca ninguém viu, né? Se eu digo assim, é possível a quadratura do círculo, que se sabe que até hoje ninguém conseguiu decifrar isso. Quando eu falo em quadratura do círculo, eu estou falando em coisas abstratas, que eu não estou vendo aqui com meus olhos, nem escutando. É a identidade de pensamento. Pois a identidade só de pensamento só é possível se eu consigo inibir o princípio do prazer. Porque se eu estou. O princípio do prazer é pura descarga. Se você não faz uma pausa, se você não abre um intervalo, não pode haver pensamento. Dá para perceber isso? Quer dizer, se você não faz uma espécie de intervalo, não é possível uma identidade de pensamento ou de imaginação, porque pensamento e imaginação aqui nós estamos tomando mais ou menos no mesmo sentido. É daí que eu preferi usar imagado em vez de imaginado ainda agora. Então, o princípio do prazer tem que ser, de certa forma, inibido, contido, para que o próprio processo secundário se constitua. E o pensamento é um ato típico do processo secundário. O pensamento, a arte, etc., etc., são formações típicas do que ele chama de processo secundário. E ele diz o seguinte: página 545, 46. O pensar tem que se interessar pelas vias de ligação entre as representações sem se deixar extraviar pelas intensidades dessas representações. As intensidades são aquelas cargas de energia, é o aspecto econômico, não é, da metapsicologia. O pensar, ele tem que procurar as vias de ligação, as conexões, sem se deixar influenciar, ou pelo menos sem se deixar influenciar inteiramente pelas intensidades das representações. Aí, como eu revi essa aula hoje, houve um momento em que a Teresa Nazar falou que estava escrevendo sobre tragédia, e eu até tomei esse exemplo para colocar aqui. Uma tragédia, ela provoca uma comoção, não é isso? Ela provoca aquilo que vai ser da ordem que Aristóteles já aponta do pavor, não é? E da é, é, o pavor e é um outro elemento. E a compaixão. A tragédia provoca esses dois afetos, o medo e a compaixão. Você, de alguma forma, se identifica com o herói trágico. Você, por assim dizer, padece com ele, não é? Daí a própria palavra compaixão, porque esse patos no grego pode significar doença, mas pode significar também emoção, sentimento. Hum? Então, Posso posso fazer um se comentário, Agostinho? pode, claro. Quem é? Quando você Márcia. fala, quando você fala da tragédia, eu fiquei pensando no papel do coro, porque o papel do coro, quando resume, quando indaga, né, ele está justamente, não sei, fiquei pensando nisso, provocando essa compaixão, porque é a passar com, né, paixão, estar junto, enfim, Isso, compete. Né? ele está junto nesse sentido, está junto também no outro sentido. Porque, veja bem, essa noção de um eu individual é uma noção que os gregos não possuíam. É uma coisa muito contraintuitiva.
a gente fica pensando como é que eles não tinham a concepção de um eu individual, não é? Mas essa concepção de um eu individual, ela vai se dar ali quando o sujeito como que dialoga consigo mesmo. Quer dizer, quando a religião introduz o exame de consciência, ela vai trazer justamente essa dimensão de um sujeito dialogando consigo mesmo. Isso você não vê em Édipo em nenhuma vez, isso você vê em raríssimas tragédias gregas, mas você vê, por exemplo, em Medeia. Medeia, ela se põe a questão: mato ou não mato os meus filhos? Não é? Ela se põe essa questão dialogando consigo como se estivesse dialogando com outra pessoa, não é? Então, é aí que vai aparecer o coro, a função do coro vai também ser fazer aquelas ponderações ao herói que ele não poderia fazer por si próprio. Um herói trágico não fica medindo as consequências do seu ato. Ele vai ao ato. O coro é uma espécie de voz da cidade. É a voz da coletividade, não é? Inclusive, por exemplo, quando Antígona desafia mesmo Creonte, o coro diz: estás sendo muito ousada. Cuidado, porque não convém enfrentar assim os poderosos. Então, isso que ela poderia pensar consigo mesma é trazido pelo coro como uma voz de um outro, que é a própria voz da coletividade. Então, o coro tem essa função absolutamente essencial nas tragédias gregas, que é fazer o diálogo com o herói que ele não faz consigo mesmo. Aí, Bacana, obrigada. a Uhum, Medéia é um exemplo, porque a Medéia não é o coro que fica argumentando com ela, é ela própria que fica uhum. argumentando consigo mesma. Aliás, não é sem sentido que a Medéia tenha sido escrita por Eurípides, que já é o último trágico, já é o que está mais aqui próximo, vamos dizer assim, de nós, se é possível usar essa. Ele é mais recente. Então, não é por mero acaso que isso não aparece em Sófocles, não é? Mas aparece em Eurípides. Em Eurípides vai aparecer na Medéia ela dialogando consigo mesma. Então, Então, vamos lá. Então, em Antígona, o coro é diferente do coro de Medeia. é e não é. Digamos, é na medida em que ele cumpre a mesma função. Não é na medida em que, em Medeia, o coro seria, vamos dizer, no que ela hesita, se mata ou não, o coro seria, por assim dizer, dispensável, porque ela própria está fazendo os argumentos e os contra-argumentos. Compreendeu? Ah, obrigada, Agostinho, porque a gente está fazendo um cartel e está trabalhando Antígona. E Ah, você clareou assim muito para eu passar para o grupo. Obrigada. me deu até Acab- saudade. Eu Acabou já, trazendo aí algo que me fez viajar aqui no nosso cartel. Ai, que ótimo. Eu já dei aí na escola lacaniana há muito tempo, 15 anos atrás ou mais. À medida que a gente vai envelhecendo, as dimensões de tempo vão ficando, as escalas vão ficando. Se é 5 anos, ou se é 10 ou 15, a gente fica meio perdido. Mas, com certeza, há mais de 10 anos, eu dei um seminário sobre a Antígona, aí na escola lacaniana, e esse durou menos, durou só 2 anos. Durou menos do que. Mas tem muita coisa. A Muita tragédia é uma coisa. coisa que nos provoca, que nos deixa, digamos, que nos provoca comoção. Muito obrigada. Né? E olha que a palavra comoção, por sua vez, nós sabemos que existem as moções pulsionais.
né? Aí vai longe isso. Vai longe. Se a gente entrar por aí. Até a aula de Márcia entra agora aí, se bobear. Até o quê? Aqui, a Márcia hoje colocou a questão da fé. Se bobear, a gente chega lá. Ah, na Márcia, pode chegar, claro, claro. Ai, ai, A obrigada. psicanálise e a religião são coisas que caminham, por assim dizer, mais ou menos paralelamente. Elas não se cruzam, mas não se excluem. Eu considero assim simplesmente uma tolice achar que um psicanalista tem que ser ateu. Primeiramente, se dizer ateu já está no eixo de Deus. Quando eu digo, quando eu digo Deus não existe, eu tenho que fazer a Beyarme antes de fazer a Verneinen depois. Se eu digo que Deus não existe, de alguma forma eu admito que existe para poder negar. Não é isso? Então, a psicanálise, ela não exclui, ela não tem relação nem de complementaridade, nem de exclusão, nem de suplementaridade com a religião. Elas vão como coisas paralelas. Elas próprias não se encontram. Nada impede que um sujeito seja psicanalista e professe uma religião. Por que não? O que ele não vai poder fazer, é uma questão ética, é levar lá para a sua escuta, com o objetivo de Isso. influenciar o analisante, questões ligadas à sua religião. Né? Toda E o essa mesmo história. se dá com aquele que diz, não, o psicanalista que acredita em Deus é porque não leu Freud, né? Esse também não pode se colocar dessa maneira na clínica. Ele tem toda a liberdade para ser assim, para ter entendido Freud de uma maneira, como não posso considerar a possibilidade de uma existência de Deus. Exatamente. Quer dizer, esse que diz isso é que não leu Freud. Pois é, mas pois é, né? Eu não vejo em momento nenhum Freud afirmar o ateísmo. Pois é. Não. É a Quando ele pessoa fala, por ler exemplo, aquilo que ela está ele pode dizer procurando, que é né? uma ilusão, ele Isso. pode dizer que é uma ilusão, não é? Como ele faz lá no Futuro de uma Ilusão. Eu posso estar iludido, mas mesmo assim, aquilo com o qual eu me iludo pode existir. Eu posso me iludir com uma coisa que está lá. Eu não tenho que me iludir com inexistências, digamos assim. Então, No essa também é caso, uma questão filosófica importantíssima, é, no caso né? de uma análise, né, é, o analisante vai apresentar quais são as certezas dele e a gente vai desbastar para que ele possa ver essas certezas, por exemplo, um Deus constituído que vai resolver o problema dele, ou a culpa de um Deus por isso que ele sofre, né? Então, Isso. assim, o trabalho não é isso está certo ou isso está errado, ou você não pode acreditar. Mas, assim, ir abrindo questões possíveis para que ele se coloque frente às responsabilidades dele. E, em existindo um Deus, eu acredito que ele quer a nossa responsabilização também. Não quer Uhum. que a gente seja pré-moldado. Isso não existe. Sim, pois é. E eu É vou, isso. inclusive, colocar aqui uma coisa que eu coloquei no cartel do Seminário 5, né, da última vez. É, se eu digo assim, não, se um sujeito chega e me vem falar, por exemplo, de reencarnação ou de vidas anteriores, ele acredita nisso. A minha função de escuta como psicanalista não é de modo algum entrar no mérito da questão. Não é minha função como analista discutir se existem vidas anteriores ou se não existem,
O que eu tenho que fazer é convidar o sujeito a falar mais. O que importa não é se há ou não há reencarnação. O que importa é o que aquela crença ou descrença desempenha no sintoma do sujeito. Então, a questão não é se há ou se não há reencarnação. A questão é o que essa crença na reencarnação comparece sintomaticamente naquele sujeito. Se há ou se não há, não é questão para se trabalhar num divã de psicanálise, de modo algum. Não é função de um analista convencer o outro de que não há vidas anteriores. Sei lá, de algum modo até há. Quando eu tinha 10 anos de idade, hoje que eu estou com 78, então eu posso até dizer que era uma vida anterior. É Não é? engraçado, você falou de idade, de tempo, né? Uma Uhum. coisa que tem ficado clara para mim, né, com o avanço da idade, é que parece que essa vida que eu tive na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência, parece outra vida, Isso, realmente, isso. né? Quer Eu dizer, não consigo olhar para essa vida e ter lembranças, lógico, né? Mas pensar assim que isso tem a ver com, entendeu? É uma coisa muito esquisita. pois São é. outras vidas Quer mesmo. dizer, num certo sentido, num sentido metafórico, eu posso dizer que há vidas anteriores, sim. Sim, é Eu outra posso vida. dizer que eu já vivi minha vida sendo um outro eu, por assim dizer. Porque esse eu que está aqui não é exatamente aquele que estava lá. De alguma maneira, é uma outra vida. Então, a questão do sobrenatural não é uma questão do campo da psicanálise, nem para afirmar, nem para negar. Não é? Eu nunca vi ninguém conseguir sustentar comprovadamente que Deus não existe. Como nunca vi também ninguém sustentar comprovadamente que existe. Então, são dois impossíveis. Então, quer dizer, foi um desvio, mas um desvio só aparente, porque isso tem tudo a ver com o que se está tratando aqui, inclusive com essa identidade de imaginação e identidade de percepção. Pois bem, então, como o processo secundário se interessa pelas vias de ligação, ele tem que estar interessado no encadeamento discursivo, naquela coisa de dizer coisa com coisa. Mesmo quando o sujeito está falando sem sentido, mesmo quando ele está em plena associação livre, dizendo tudo que lhe vem à cabeça, alguma sequência existe ali. Então, o processo secundário, o sistema de pensamento, ele se interessa pela sequência, pelas consequências das coisas, pelo encadeamento das coisas. Ora, se o princípio do prazer interfere muito nisso, eu não consigo fazer o cálculo das consequências. Foi por isso que surgiu a lembrança da intervenção que a Teresa fez da vez passada sobre a tragédia, e eu digo assim: se você está escrevendo, por exemplo, sobre Édipo, e você se comove tanto com aquilo, quer dizer, a intensidade de sua emoção é tão forte, você não consegue escrever. Você tem que, de alguma forma, conter, inibir, que é o termo freudiano, você tem que, de alguma forma, inibir o princípio do prazer, e não nos esqueçamos de que Freud, a princípio, chamava princípio do desprazer. E possivelmente ele teria feito melhor se ele tivesse mantido isso até o fim da vida, princípio do desprazer, que aqui mesmo, aí onde a gente está lendo, vai aparecer várias vezes, porque se o princípio do desprazer me toma, eu não consigo mais encadear os pensamentos. Então,
O processo secundário, ele procura as identidades dessas representações dos pensamentos. Já o processo primário, ele procura reviver a própria percepção, a própria sensação. Ficou bem claro isso? Isso é um ponto central na psicanálise. Isso é um ponto absolutamente crucial. Então, olha o que ele diz. Quer dizer, o pensar tem que se interessar pelas vias de ligação entre as representações, sem se deixar extraviar pelas intensidades delas. Porque se eu sou tomado de uma emoção muito forte, eu extravio a minha cadeia de pensamento. E ele continua. Mas o processo primário provoca desvios inevitáveis nas cadeias de representações pré-conscientes, o que obriga o processo secundário a se libertar cada vez mais da regulamentação exclusiva do princípio do desprazer, é isso que está escrito, e a restringir o desenvolvimento do afeto na atividade do pensamento ao mínimo exigido para que ele atue como sinal. Se a gente consegue entender isso, a gente consegue entender muito do pensamento freudiano. Quer dizer, se eu estou aqui pensando, eu não posso me deixar extraviar pelas emoções que me tomam, que vão tomando conta de mim. Se eu deixo fazer isso, eu desconecto a cadeia que eu estava construindo. De modo que o pensamento pressupõe uma inibição, não completa, é claro, mas uma inibição do princípio do desprazer. Senão ele se extravia. No entanto, Freud diz, mas por mais que você tome cuidado, por mais que você se esmere nisso, o processo primário vai sempre provocar desvios. Então, sempre no mais acurado pensamento, no matemático mais lógico que você possa imaginar, sempre pode haver um desvio provocado pelo princípio do desprazer, pelo processo primário. E, às vezes, só se descobre isso milênios depois. Não é? Quando Euclides faz a sua geometria, levou mais de 2.000 anos para que essa geometria fosse posta em questão. Já no século XIX, Lobachevsky, Riemann, que prepararam o terreno, não é, para o Einstein depois conseguir produzir a sua teoria da relatividade. Porque o que esses matemáticos fizeram? Se eu digo, por exemplo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, isso é verdade. E se pode demonstrar, e no final botar CQD, como queríamos demonstrar. Isso é verdade. Mas isso só é verdade se o espaço for plano. A humanidade levou quase 2.500 anos para sacar isso. Por Kant considerava uma obrigatoriedade mental ser euclidiano. Ele achava que pensar não euclidianamente era um absurdo, era uma espécie de loucura. Mas a geometria de Euclides é perfeitamente válida, contanto que o espaço seja plano. Se você traça um triângulo numa bola, o quadrado da hipotenusa não é mais igual à soma dos quadrados dos catetos. Ele é menor se a curva é assim, e ele é maior se você traça o triângulo no fundo de um prato.
o quadrado da hipotenusa vai ser maior do que a soma dos quadrados dos catetos. Então, são verdades que foram praticamente afirmadas como dogmas de fé e que levaram mais de 2.000 anos para ser postas em xeque. E quando foram postas em xeque na geometria, isso revolucionou tudo. Revolucionou não só a geometria, como também a matemática, como também a física, como também a filosofia, como também a psicanálise, que nem existia ainda quando Lobachevsky formulou sua teoria. Mas o espaço psíquico não é euclidiano. Hã? De repente, eu me deixei levar aqui por um arrobo que de vez em quando me acomete, uma espécie de daimon, lá no sentido grego do termo, não é? Um demônio no bom sentido da palavra, porque existe bom sentido para demônio. Os cristãos é que demonizaram os demônios, por assim dizer. Mas, gente, agora eu próprio que me extraviei. Quer dizer, eu acabei de ler aqui que Freud diz que o processo secundário tem que ter o cuidado de não se deixar afetar muito pelas intensidades, para ele poder manter sua coerência, e eu acabei sendo afetado pela própria intensidade, que é a pergunta de Helena e essas coisas que vocês colocaram aqui, e o que já se discutiu hoje antes, porque hoje já não está começando agora, nós já vimos desde antes, não é? Desde da Márcia, passando pela Flávia, enfim, isso nos instigou a ir pensando. Então, por mais que nos esmeremos em conferir todo o rigor, diz Freud, nosso pensar está sempre exposto a um falseamento por interferência do princípio do desprazer. O pensamento, afinal, como ele diz, é um substituto do desejo alucinatório. Eu acho que aqui eu vou até. Tem umas outras coisas que tomariam mais tempo. Eu acho que, como eu próprio me inflamei, a gente pode continuar discutindo um pouco mais isso que a gente está discutindo aqui agora. Por exemplo, ainda agora a questão de Deus. Eu acho que eu percebi que eu tinha algum pendor pelo pensamento. Ainda adolescente, lá pelos meus 13, 14 anos de idade, estudando no Colégio Maristas, tendo inclusive aula de religião, catequese, etc., com uma coisa que me intrigou e que, na ocasião, me levou a dizer: com isso prova que Deus não existe. Hoje eu já revejo essa posição. A questão era a seguinte: Deus é onipotente, não é? Eu estou falando do Deus do monoteísmo, do Deus cristão, mas também de Alá, do Deus muçulmano. Eu estou falando dos monoteísmos, não é dos deuses gregos. Esses até tinha Deus da embriaguez, não é? Como Dionísio e por aí afora, não é? Deus da fertilidade, enfim. Não são os deuses do politeísmo. É o Deus do monoteísmo e o Deus cristão principal. Se diz que o Deus cristão é onipotente, onipresente e onisciente. 3 atributos de essência de Deus. E esses termos são autoesclarecedores. Onipotente. Pode tudo, não há nada que ele não possa. Mesmo assim, já precisa ter uma lei aí.
Porque se ele pode tudo, ele pode autorizar o pecado e transformar o céu numa orgia tremenda. Então, isso ele não pode. Então, vamos admitir, para raciocinar, que Deus seja realmente onipotente. Onipresente, quer dizer, está em tudo quanto é canto, inclusive dentro da cabeça das pessoas. E onisciente, ele sabe tudo. Por outro lado, descreviam o céu como a fonte da felicidade suprema e o inferno, mais ou menos numa perspectiva dantesca. O inferno como o local de todos os tormentos imagináveis. E eu, pecador, não é? Que até rezava, eu, pecador, me confesso, pecador. O pecado é original, não é isso? O pecado está desde antes, o pecado está na origem. Aí eu fiquei aqui matutando comigo mesmo. Caramba, eu, como pecador, se é verdade isso tudo que estão me dizendo, eu vou para o inferno. Mas se eu vou para o inferno, e Deus já sabia disso, como é que ele vai me deixar ir para o inferno? Porque tem um quarto atributo. Ele é infinitamente bom. Então, ele é onipotente, onipresente, onisciente, infinitamente bom. Então, se ele ainda não sabia que eu ia para o inferno, ele não é onisciente. Se ele já sabia e não pode evitar, ele não é onipotente. E se ele sabia, podia evitar, e mesmo assim me deixa ir para o inferno, ele não é infinitamente bom. Está aí uma lógica de um adolescente de 13 anos de idade que eu posso discutir com qualquer teólogo, esses atributos. Na ocasião, eu concluí que, por causa disso, Deus não existia. Conclusão falsa. Isso não quer dizer que Deus não exista, mas quer dizer que ele não pode ter, ao mesmo tempo, todos esses 4 atributos, porque eles são contraditórios. Não é? Eles são contraditórios. Porque se ele já sabe antes, e ele tem que saber, porque é onisciente, e me deixa ir para o inferno, então ele não é infinitamente bom. Pelo menos comigo ele foi mal. Se ele não pode fazer isso, então ele não é onipotente. Então isso abriu, digamos assim, a filosofia na minha cabeça. Foi por essa via que eu percebi que eu tinha uma certa queda para o assunto, que eu tinha uma certa queda para o pensamento. E aí, já lá pelos meus 15, 16 anos, eu comecei a ler os diálogos de Platão, e aí eu ficava me imaginando no meio daquela gente, participando da conversa com Sócrates, etc., tudo na imaginação. Eu não estava alucinando, eu estava lá mesmo, né? Eu estava imaginando, e aí eu fui desenvolvendo a capacidade de pensamento a partir de coisas lógicas. Eu cheguei a uma conclusão falsa, que ele não existia. Mas a conclusão é que hoje mesmo eu chego é que, existindo ou não, ele não pode ter esses 4 atributos ao mesmo tempo. Principalmente o de ser infinitamente bom. Isso é uma heresia, né? Se nós estivéssemos aqui na Idade Média, ou mesmo no tempo lá de Tomás Moros, já na Idade Moderna, daqui a pouco eu estava ardendo na fogueira da Inquisição. De alguma forma, eu estou aqui ardendo numa fogueira interna, porque isso mexeu comigo e me mobilizou a ponto de me tornar, digamos assim, mais verborreico do que eu costumeiramente já sou. Porque eu tenho, vamos dizer,
a volúpia da fala. Eu não falo neutramente de jeito nenhum. E não é só no que tange ao aspecto intelectual, é no que tange ao aspecto emocional. Eu estou emocionalmente implicado nas coisas que eu falo. Até me deu um cansaço agora. Mas, de toda maneira, isso pode ficar, vamos dizer, fica como um problema de pensamento. É possível ser onisciente, onipresente, onipotente e infinitamente bom e, ao mesmo tempo, haver inferno? Fica essa indagação. Bom, acabou a aula se extraviando completamente, né? Porque o Freud diz assim, o processo secundário tem que ter cuidado para não se deixar extraviar. Eu aqui falando disso já me deixei extraviar. De todo modo, para mim, valeu. Foi a Márcia Esse, que trouxe esse veneno, entendeu? Inoculou o veneno. Caramba! esse Ô, daimon. Agostinho, sabe o que que você não contou Foi nessa sua excelente. lógica? Hein? Você não contou na sua lógica com livre-arbítrio. É, a liberdade, né? Mas que bacana que ele é livre para falar tudo isso para a gente. Isso eu acho Não, legal. porque o livre-arbítrio para escolher, fazer O livre-arbítrio está pressuposto. ir para o inferno. Porque se você não pressupõe o livre-arbítrio, você não pode pressupor nem um prêmio, nem um castigo depois. O livre-arbítrio não apareceu porque ele está implícito. Ele é um pressuposto disso tudo. Se não houvesse livre-arbítrio, aí você teria um fatalismo total. Estava escrito. Um fatalismo até maior do que o dos Aí gregos. nem adiantaria viver, né? Hum? Aí nem adiantaria viver, digamos, né? Não. Viver serviria para quê? Se você vem para cumprir coisas que o fim já é sabido, Pode fazer como aqueles que atalhavam o caminho lá na Idade Média e se matavam para ir direto para o céu. Porque diziam tantas maravilhas do céu que você dizia, para que eu vou esperar? Eu vou é logo para lá. Teve até um papa que teve que intervir para dizer que isso é pecado mortal. Agora, Agostinho, suas intervenções aí, sua reflexão, né? Agora eu estou pensando como é que eu vou apresentar esse capítulo do Seminário 20. Caramba! Olha, não está Qual fácil, é o não. capítulo? Qual é o capítulo? Deus e o gozo da mulher. Olha que delícia. Tô que me você, né? compro. Vamos lá, né? Vamos lá. Então, Gente, bora. está sendo gravado, não está? Eu vou. Tá. Márcia, se você puder, manda para mim depois o link dessa tua apresentação, que eu quero muito ver, mas eu tenho um compromisso que eu tenho que sair agora. Agostinho, Então, eu me obrigada, viu? permito Sua mandar para Obrigada. apresentação foi ótima. Muito Obrigada. bom. Eu é que agradeço, vocês me cutucaram. Muito obrigada, tá, Agostinho? Obrigada, Agostinho. Obrigada. Valeu, gente. Valeu. E a